Olá, nós vamos apresentar um conteúdo sobre a disciplina de Gerência de Projetos, ministrada pelo professor Leandro. O conteúdo fala sobre PMO, Escritório de Gerência de Projetos. Vai ser apresentado por mim, Lucas Henrique, com RA 0017 9271. Rafael, RA 0018 1135. Gustavo, RA 0017 6935. Paulo, RA 0017 85 76. Wesley, RA 0017 9236. Escritório de Gerenciamento de Projetos. As estruturas organizacionais continuam sendo baseadas em funções. Por mais que se queira orientar a gestão e a estrutura organizacional para processos e para projetos, a estrutura e a gestão por funções continua a prevalecer. Torna-se orientada a processos ou a projetos. É uma pretensão organizacional. Na prática, não é tão fácil. A menos que a organização já tenha nascido orientada a projetos ou processos, fazer uma mudança em organizações funcionais tradicionais não é tarefa trivial. As estruturas funcional mantida de forma tradicional acaba por não permitir o avanço das maturidades em processos ou projetos. O resultado, em geral, é a perda de competitividade ao longo do tempo. A ideia é alterar a estrutura para possibilitar o avanço nos aspectos de projetos e processos das organizações. Depois, quem sabe um dia, a estrutura como um todo pode até se tornar processo ou projeto. O que faz, na maior dos casos, quando a pretensão é aumentar a maturidade nas áreas de processos organizacional e projeto, é criar uma estrutura de apoio, escritório, para processos, atividades recorrentes e projetos, atividades não recorrentes, e pendurar essas estruturas na estrutura organizacional vigente. Assim, as pessoas que trabalham em determinados processos ou em determinados projetos podem recorrer a uma retaguarda de apoio que ajuda em vários aspectos, incluindo documentação, registro histórico, metodologia, modelagem, treinamento, etc. O foco aqui será o escritório de projetos. A origem do escritório de gerenciamento de processos está associada ao departamento de projetos existente no final da década de 50 e no início da década de 60. O PMO possuía atuação restrita aos grandes projetos e tinha como principal funções a atualização dos cronogramas e a preparação de documentação a ser entregue aos seus clientes. Sua função na atividade é muito ampla. Hoje, o PMO atua como um verdadeiro prestador de serviço dentro da organização e a sua relação com os demais departamentos é baseada em um catálogo de serviços de apoio aos projetos. Estratégia e estrutura. A estratégia de negócio define os grandes objetivos da organização. O conceito de estratégia ainda hoje não é universal. Prevalecem os conceitos que consistem nos ambientes internos e externos. Mais recentemente, diversos estudos surgiram associando estratégias à inovação. A estrutura organizacional é a forma pela qual as atividades de uma organização são divididas, organizadas e coordenadas. Ela é um fator importante para qualquer empresa e pode influenciar a maneira com que os projetos são conduzidos e, portanto, impactar os recursos a serem utilizados e os benefícios conseguidos. Chandler, já na década de 60, afirmava que a estrutura deveria seguir a estratégia. Relacionar a estrutura organizacional com a estratégia sempre foi um tema relevante. Na verdade, a estrutura organizacional de uma empresa limita a disponibilidade de recursos. Dependendo do tipo de estrutura, o projeto pode ser mais ou menos influenciado e ter mais ou menos apoio. Toda empresa possui dois tipos de estrutura, formal e informal. Informal sugere da interação social das pessoas, o que significa que se desenvolve espontaneamente quando a pessoa se reúne, representada relações que usualmente não aparecem no onograma. São relacionamentos não documentados e não reconhecidos oficialmente entre os membros de uma organização, que sugere e, inevitavelmente, em decorrência das necessidades pessoais,
os grupos dos empregados. Aqui trata-se da estrutura organizacional formal. A estrutura organizacional formal influencia o gerenciamento dos projetos e define a disponibilidade de recursos. Dependendo do tipo de estrutura, o projeto pode ser mais ou menos influenciado e ter mais ou menos apoio. Assim, pode-se afirmar que a estrutura adotada pela organização reflete na forma como são gerenciados os projetos. Algumas estruturas são mais interessantes para o gerenciamento de projetos e outras trazem dificuldade. Sistemas de responsabilidade, constituído por departamentalização. Trata-se da divisão do trabalho por especialização dentro da estrutura organizacional da empresa. Linha e assessoria são as partes essenciais da estrutura organizacional de uma empresa. Linha tem ação de comando e é ligada à atividade fim da empresa. Assessoria não tem ação do comando e é ligada à atividade meio da empresa. Especialização do trabalho, também chamada de divisão de mão de obra, e o grau em que as tarefas organizacionais são divididas em trabalho separado. Sistema de autoridade construído por amplitude administrativa ou de controle. Níveis hierárquicos, delegação, centralizações e descentralização. Sistema de comunicação, resultado da interação unidades organizacional, construída pelas seguintes perguntas: o que, como, quando, de quem, para quem. 3 tipos de estrutura são mais comuns de ser encontrada. São elas a estrutura por função funcional, a estrutura por projetos e a estrutura matrical, que é meio termo. Entre outras duas, na estrutura funcional, projetos e atividades rotineiras são trabalhados da mesma forma. Projetos são geridos por gerentes funcionais e o departamento exercem forte influência na condução do projeto. Normalmente, os projetos que ocorrem em uma organização por função não são considerados importantes. E o que vale na prática é a função, o foco do projeto para passar a ser um problema, pois cada integrante também tem um papel funcional. As empresas na atualidade são muito mais complexas do que parecem, e estruturas funcionais muitas vezes não atendem os objetivos da organização. Muitas delas são formadas por unidades de negócio centralizadas e unidades organizacionais de apoio compartilhadas, como tecnologia da informações e contabilidade. Na estrutura para projetos, a parte funcional está dentro de cada projeto. Nessa organização, os projetos são conduzidos por gerentes de projetos, que têm total autonomia e se dedicam em tempo integral aos projetos. As funções nessa estrutura existem para dar suporte aos projetos. Pode haver duplicidade de esforço, já que os projetos podem ser conduzidos ao mesmo tempo, mas em compensação, há uma clara definição de autoridade com a presença do gerente de projeto. Um primeiro movimento na busca por resolver o problema de coordenação entre unidades de negócio independente e unidades de apoio compartilhadas foi a utilização das estruturas métricas. Nessa estrutura, os gerentes se reportam tanto executivos funcionais da organização como os gerentes de respectiva unidade de negócio ou de produto. As estruturas métricas se mostram confusas com o conceito de autoridade e responsabilidade ambíguos. Estrutura por projetos muitas vezes não são adequadas a empresas onde funções prevalecem na estrutura. Uma saída é uma utilização de escritório de projetos. O posicionamento do PMO nessas estruturas não é tarefa simples, pois ele deve servir projetos das unidades de negócio e também projetos das unidades compartilhadas. A utilização do PMO tem alguma forma ajudar a fugir da construção de uma estrutura perfeita. Mapa estratégico e BSC, integrados e encarregados de sintonizar a estrutura com a estratégia. A criação de um PMO valoriza a profissão, mas deve ser bem articulada, pois pode ser vista como mais um item de despesa. A obtenção de certificação PMP
pode ser uma condição importante para os funcionários que pretendem participar do escritório de projetos. O escritório de gerenciamento de projetos pode ser classificado em 3 níveis. Nível 1. Fornece suporte básico aos projetos, incluindo controle de viagens, apoio aos aspectos contábeis do projeto, pagamento de fornecedores, etc. Nível 2. Nesse nível, o PMO já conta com gerentes sêniores, que fornecem suporte aos projetos. Esses gerentes funcionam como consultores sêniores para impasse referente à gestão de projetos e como apoio para atividades não previstas no escopo inicial do projeto. Nível 3. Pode também estar inserida na estratégia de uma unidade de negócio e funciona como suporte à presidência, ou pode estar inserida como escritório de projeto corporativo em organização com várias unidades de negócio. Neste nível, o PMO funciona como um escritório de projetos corporativo servindo a várias unidades de negócio estratégica, UNE. É natural que a empresa possa evoluir no nível 1 para o nível 3 em relação ao posicionamento do escritório de gerenciamento de projetos. Também uma mesma empresa pode ter dentro de suas instalações PMOs com diferentes níveis em diferentes países. O escritório de projeto nível 3 é conhecido como Strategic Project Office, SPO, ou escritório estratégico de projetos. É neste nível que as organizações poderão obter a maior benefício do escritório de projetos. O guia PMBOK considera PMO uma unidade organizacional que procura centralizar e coordenar toda a gestão de projetos da organização, realizando seu planejamento, priorização de projetos e sua execução coordenada de subprojetos que estejam vinculados aos objetivos gerais do negócio. Dismore e Canebs-Brewer, 2009, completam o conceito de escritório de gerenciamento de projetos mencionado que, em nível corporativo, este tem capacidade de enfrentar diversos problemas gerenciais persistentes que afetam os projetos, tais como fraca implementação de ferramentas, fraco gerenciamento de projetos e fracos gerentes de projetos, falta de executivos que apoiem e entendam de projetos, processos antiquados para acompanhamento de prazos, falta de metodologia consistente, falta de gerenciamento do conhecimento. Razões contra e a favor da utilização do PMO. Na literatura sobre gerenciamento de projetos, apontam diversos pontos que merecem ser destacados sobre a utilização do PMO. As razões a favor do PMO. Existem diversas razões que reforçam a utilização do escritório de projetos nas organizações. Aperfeiçoa o gerenciamento de projetos e reduz o número de projetos problemáticos. Usa recursos de forma mais eficiente em ambiente de múltiplos projetos. Melhora a qualidade e a satisfação do cliente. Há necessidades de implementar projetos estratégicos. Facilidade a transferência de conhecimento em gerência de projetos na organização. Atenção às práticas de gerenciamento de projeto consideradas como as melhores pelo mercado. Melhora o controle e a comunicação sobre a situação de projetos. Razões contra o PMO. Existem diversas razões que reforçam a não utilização do escritório de projetos nas organizações. Não há provas que melhorem o desempenho de projetos. Aumenta o custo fixo sem dar benefícios compatíveis. Aumenta a burocracia. Ambiente é instável, sem importantes projetos a implementar. Cria conflito entre os setores da organização. Cria ressentimentos entre os gerentes de projeto e provoca perda de talentos para o gerenciamento de projetos. Os métodos de gerenciamento de projetos e os resultados obtidos são satisfatórios. Maturidade do escritório de projetos. Pensar a maturidade do gerenciamento de projetos é o mais comum do que pensar na maturidade do PMO. Mas identificar a maturidade do escritório também faz sentido e pode ser uma forma de avançar no uso de boas práticas no gerenciamento de projetos. A maturidade de um escritório de gerenciamento de projetos pode ser resumida pelo grau de sofisticação com que ele prevê cada serviço relacionado aos projetos sob a sua responsabilidade, ou seja, como ele executa sua carteira de serviços relacionada aos projetos. O grau de maturidade envolve a habilidade de atender às novas necessidades decorrentes do amadurecimento da organização e de seus clientes, oferecendo novos serviços
e sofisticando o nível de atendimento às demandas apresentadas. Em relação à amplitude, busca-se saber a abrangência da atuação dentro da organização. Desta forma, o PMO pode ser corporativo, quando abrange a organização como um todo, cuidando de todos os projetos desenvolvidos pela organização. Departamental, quando abrange uma área, departamento, diretoria, unidade de negócio, geralmente quando se responsabiliza apenas uma parte da organização. Nesse caso, o PMO prestará contas e cuidará dos projetos desenvolvidos pela respectiva unidade organizacional departamental. E o projeto. Quando atua especificamente em um projeto ou programa de organização, nesse caso, trata-se de escritório para atender a demanda de um grande programa, estando relacionado ao seu tempo de vida. Em relação à abordagem, os autores da ferramenta destacam que as funções do escritório são estratégicas, quando envolve oferecer aos seus clientes serviços de alguma forma, tem uma ligação com questões estratégicas da organização, como prover informação à alta gestão para a tomada de decisão, priorizar projetos, monitorar a realização da estratégia. Já em relação às funções táticas, estão voltadas para o oferecimento de serviços que atendam a um grupo de projetos ou indivíduos, como prover metodologia de gerenciamento de projetos, ferramentas de gerenciamento de projetos, treinamento para os gerentes e equipes, e por fim, as funções operacionais, são as que oferecem serviços. PMO e PMC. O PMC pode ser um instrumento importante do PMO, no sentido de definir um padrão para o planejamento, execução e controle de projetos. O PMC pode ser utilizado como apoio ao PMO, principalmente para conduzir revisões pós-gerenciamento de projeto, gerenciar interface com os clientes, desenvolver e manter um quadro estratégico de projetos, desenvolver e implementar uma metodologia padrão, informar o status dos projetos para a alta gerência. Uma técnica interessante vinculada ao PMC e a sua utilização como apoio ao PMO é o Mirror Canvas, ou PMC Mirror. O Mirror Canvas é uma forma de incorporar as lições aprendidas com fins de ganho de escala e, em uma organização, pode utilizar lições aprendidas de outros projetos de formas mais simples. O Mirror Canvas sugere que post-its, picos de determinadas categorias de projeto, podem ser armazenados, formatados e preparados para a impressão de etiquetas. Este trabalho pode ser realizado pelo pessoal do escritório de projetos. O Mirror Canvas permite incorporar lições aprendidas e boas práticas. Ficam fora do Mirror Canvas os objetivos, a linha do tempo e o custo.